Salve, rapaziada! Esse é o Falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campanha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o meu canal chama-se Falando de Palmeiras, mas no sobre dele, se você olhar lá, tá pra que eu falo de futebol como um todo, entendeu? Então, falemos de futebol como um todo. E vamos falar aí do que está acontecendo com o futebol brasileiro, principalmente da enorme contratação do São Paulo. Enorme, gigantesca. Se você falar que, ai, mas contrata o cara. Mano, você tá sendo invejoso, você tá com desdém. Puta contratação do São Paulo. Que contratação, desculpa lá, uma contratação do caralho, cara. Parabéns ao diretoria do São Paulo. Cara, independentemente do quanto o cara vai ganhar 2 milhões por mês, vai ganhar 1 milhão e 600, como estão dizendo, 1 milhão e 500. Enfim, independentemente, é uma baita de uma contratação, cara. Isso mostra o momento que o futebol brasileiro pode vir a ter daqui a algum tempo e que está tendo atualmente. Com os times se reestruturando, com os times chegando, Palmeiras, Flamengo, São Paulo passou o Corinthians em faturamento, o Corinthians precisa renovar, né? O Corinthians precisa mudar algumas coisas. Esse estádio aí foi a pior cagada que fizeram pro Corinthians, mesmo o estádio sendo bonito, tal, cacete a 4, mas é uma dívida quase impagável. Enfim, vamos falar do São Paulo e do Daniel Alves. O São Paulo contrata aí um dos maiores laterais da história do futebol mundial. Não é do Brasil, é da história do futebol mundial. O maior vencedor da história. Cara, se isso não é uma baita contratação, eu não sei mais o que é, cara. Certo? Assim como a do Felipe Luiz e assim como a do Rafinha, são maravilhosas contratações. Cara, todos eles chegam em viés de alta, nenhum chega tipo, foi escorraçado na Europa. Não, Felipe Luiz estava jogando no Atlético de Madrid, terceiro time da Espanha, que foi campeão espanhol há alguns anos. Fez finais de Champions contra o poderosíssimo Real Madrid, eliminou o Barcelona. Cara, então, o Rafinha, cara, 14 anos, eu acho, na Europa, sendo que 9 ou 10 sendo no Bayern, é o segundo maior vencedor da história do Bayern. Só perde pro Ribéry. Cara, então é foda. Olha o nível dessas contratações, cara. O Palmeiras agora trouxe o Luiz Adriano, que é uma bela de uma contratação também. Um cara que tem a média de 0,50 quase de gols na Europa, o que é muito difícil, ainda mais para um brasileiro. Tá, você pode falar, puta, ele foi pro Milan e não jogou nada. Tá, ok. Mas no Milan ele não foi. Ele não conseguiu jogar, teve contusões, enfim. Mas no Spartak, no CSKA, por exemplo, o Wagner Love não tem essa média no CSKA. No CSKA não, desculpa, no Shakhtar Donetsk. Ele não tem essa média no CSKA, né? O Luiz Adriano tem, cara, no Shakhtar. Então é fantástico, cara. Baita contratação também do Palmeiras, mas falar da contratação do São Paulo. E por que eu acho que é importante essa contratação do Dani Alves? Porque mostra o seguinte, a gente tem poderio para trazer esses jogadores, certo? A gente tem que ter atrativos para trazerem esses jogadores. Lembra que eu fiz o vídeo falando do Sampaoli, do Gareca, do Jorge Jesus? Cara, esses caras precisam estar no Brasil para atrair os olhares para cá. A contratação do Daniel Alves para o São Paulo atrai todos os olhares para cá, principalmente para o São Paulo, claro. Porra, o cara tinha propostas do Paris Saint-Germain, do Manchester City, da Inter de Milão e resolveu jogar no São Paulo. Olha que baita contratação, cara. Você acha que o Daniel Alves ia ganhar menos do que vai ganhar no São Paulo? Nem ferrando. Nem ferrando, é um cara que tá em alta. E a gente falar, muita gente pode falar, mas tá velho. Vamos pensar um pouquinho? 36 anos, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, já era uma idade muito avançada para um jogador de futebol. Nem goleiro chegava nessa idade. Muito raramente o goleiro chegava. Acho que o Dino Zoff ou o Zenga chegou a 41 anos jogando. Alguma coisa assim, mas eram raríssimos os jogadores que faziam isso. Certo? Eram raríssimos mesmo. Era nem o que se cuidava demais, tipo Djalma Santos, enfim. Mas a maioria dos jogadores, com 33, 34, eles paravam a carreira. Teve jogador que não chegou a isso. O Marco Van Basten, um dos maiores atacantes da história, chegou a 32 anos. Tudo bem que ele teve sérias lesões, mas era um outro futebol, era uma outra coisa. Hoje a preparação física do jeito que tá, o cara consegue chegar aos 37, 38 jogando em alto nível. E eu não estou exagerando. É só você ver aí o Felipe Melo, por exemplo. O Felipe Melo hoje consegue marcar no meio de campo do Palmeiras e sair com a mesma qualidade do que um moleque de 25 anos. E a qualidade dele ainda é muito maior do que de qualquer outro desses moleques aí. Então o cara com 36 anos já não é veiaco no futebol, já não é idoso, já não é acabado, tá ligado? Cara, e o Daniel Alves é um cara que se cuida muito, vi vários torcedores aí zoando, desdenhando. Cara, se você tá zoando, tá desdenhando, você tá com dor de cotovelo de São Paulo, cara. Quem não queria o Daniel Alves? E outro, o Daniel Alves chega no São Paulo para resolver um grave problema da lateral, mas ele pode jogar no meio. Ele pode jogar avançado ali, o Cuca pode fazer um esquema, o Cuca gosta de inovar às vezes, né? Colocar o jogador numa posição não tão
É igual, por exemplo, no Palmeiras, o armador do time, para você que não lembra, quando jogava Moisés, Thiago Santos e Tietê, era o Tietê. O Moisés fazia um meio campo mais atrás. Né? Muita gente falava que o Moisés era o 10, não. O 10 era o Tietê. O Tietê que fazia essa armação. E era muito, assim, de carregar a bola e tal, né? Então o Daniel Alves pode ser esse jogador no São Paulo. Já tem o Tietê lá, tem o Hernanes, que são meias, né, criativos e tal. E o Dani pode jogar aberto. Ele pode jogar, por exemplo, ali junto com o Antony aberto na esquerda, o Dani aberto na direita. O Dani pode jogar de lateral, pode jogar junto com o Antony ali, fazendo tabela, pode jogar de volante até. Mano, contratação espetacular. Parabéns à diretoria de São Paulo, não tem muito o que falar. Se falar algo além disso, está errado. E vamos voltar ao que eu falei. Isso é importantíssimo para o futebol brasileiro, porque traz uma nova perspectiva. Diz que o campeonato pode ser bom, pode ser competitivo, pode ser grande, como era lá nos anos 70, 80, 90, 60, 50, enfim. Que o Brasil já teve até o melhor campeonato do mundo, tecnicamente. Certo? Nos anos 60, cara, você tinha que Pelé, Dirceu Lopes, Ademir da Guia, enfim, N craques jogando e jogando muita bola. Os caras saíam dos times, por exemplo, do Peñarol, do Boca, do River, e vinham jogar no Brasil, porque era uma baita de uma vitrine. E era um baita, e pagava bem, os times brasileiros tinham dinheiro e tal, enfim. Era uma outra época também, né? Mas o futebol brasileiro era muito bom e tem que voltar a isso. Tem que voltar a essas origens, tem que voltar a essas raízes. A gente tem muita técnica aqui, os nossos jogadores são aí queridos em todos os clubes do mundo, são pretendidos em todos os clubes do mundo. Né? Hoje está um pouco menos, né? Mas ainda mais com o advento do mercado do leste europeu e chinês, né? Asiático ali. Mas ainda são jogadores que são bem quistos, bem olhados pelo mundo. Parabéns para o São Paulo. Cara, eu tô feliz com a contratação de verdade, cara. Você pode estar até achando que eu tô querendo angariar aí, sei lá, São Paulinos aqui inscritos no canal. Não, não tenho essa vontade nenhuma, só falo o que eu penso. Então, cara, parabéns São Paulo, parabéns à diretoria, parabéns Raí, que foi você que alinhavou. E agora, será que os torcedores do São Paulo estão bravos ainda que o Raí foi lá para Paris? Será? Forte abraço a todos, avante palestra.